Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Segurar um assunto muito amplo, envolve muita coisa. A gente vai tentar falar um pouco sobre essa atual situação, o Covid. Quais são as coberturas do condomínio que podem ajudar, podem favorecer em uma possível necessidade. Mas antes de a gente iniciar, eu vou passar a palavra para o nosso diretor. O Luciano vai dar uma palavrinha para nós. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para a gente bater um papo sobre um assunto muito importante, que é a parte de seguro condominial, tá? E por isso a gente está levando para vocês aí, tá? Algumas novidades e tirando algumas dúvidas de vocês. Então, fica aqui aberto o nosso canal para que vocês possam fazer as dúvidas aí, colocar as dúvidas para a gente, para que a gente possa tentar ajudar. Beleza, pessoal. Então, eu vou começar aqui já compartilhando o material de apresentação com vocês. É um material curto, mas o conteúdo dele é muito importante. E a gente começa... Estão vendo minha tela aí? Faz um joinha aí para mim, por favor. Legal. Tá. Então, a gente vai começar falando um pouco do porquê nós estamos aqui batendo esse papo. Porque existe uma grande carência de informação no mercado securitário, tá? Existe um déficit aí de conhecimento por alguns corretores e a informação muitas vezes não corre. Às vezes o administrador ele fala que ele só sabe o que é o seguro quando tem um sinistro. Só que aí, se ele não tem contratado, já é tarde demais, ele acaba ficando com prejuízo. Então, é para mudar um pouco essa situação do nosso mercado. A gente quer sim levar a informação para os nossos administradores, tá? Um outro ponto é que o morador sempre tem como referência no condomínio o síndico. E o síndico sempre tem como referência o administrador. Com certeza tem administrador aqui presente que não só administra condomínio. É psicólogo, é amigo, está sempre atendendo aí os síndicos. Então, é importante o administrador conhecer pelo menos um pouco do assunto, que é para conseguir dar um suporte aí para os seus síndicos, tá? Como o conhecimento do seguro facilita o atendimento do administrador aos seus clientes no dia a dia. Porque quando o administrador conhece um pouco do assunto, o síndico faz o contato com ele, a partir daquele momento ele já consegue dar uma resposta para o síndico. Não fica em branco aquele assunto, né? Então isso acaba passando um pouco mais de credibilidade para o administrador. Já não é novidade, eu acredito que seja de conhecimento de todos, que o seguro condominial hoje ele é obrigatório por lei, tá? Então a lei já nos obriga a fazer a contratação dessa apólice. Só que será que é só a contratação? Não. Então aqui a gente tem a informação de que o síndico é responsável pela contratação e renovação do seguro, inclusive sob pena de multas e até mesmo o comprometimento do seu patrimônio, caso ele não faça uma apólice bem adequada para o condomínio. Então, vamos supor que ele contratou uma apólice e está com as coberturas de acordo, né? Ele contratou o máximo de coberturas possíveis. Só que a verba não é suficiente para o porte do condomínio dele, ele pode sim ser responsabilizado civil e criminalmente por esse ato involuntário, esse erro involuntário que ele acabou cometendo. Então, realmente é um assunto de extrema importância, tá? Esse seguro, ele se destina a quem? O seguro condominial destina-se a condomínios verticais e horizontais que são legalmente constituídos. Então, quando ele tem lá no CNAE que ele é um condomínio, automaticamente ele já é apto para ter uma apólice de seguro condominial. Então, isso inclui os prédios horizontais e verticais, seja ele residencial, comercial, escritórios ou consultórios, flats, aparte hotéis, ou os mistos, que são aqueles que têm comércio no térreo e em cima é um condomínio residencial, tá? Lembrando que esse seguro é para o condomínio, como o nome já diz, tá?
Então, a gente está falando da estrutura do condomínio, dos bens do condomínio e caso o condomínio cause algum prejuízo a algum terceiro, tá bom? Vamos para o próximo. Então, qual que é o objetivo do seguro condominial? O objetivo do seguro condominial é garantir até o limite máximo contratado a indenização ao condomínio. Então, está aí a importância da contratação de um seguro bem elaborado. Por quê? Porque se não foi contratada uma cobertura adequada, vai faltar verba, tá? E aí acaba que o seguro ele vai perder o seu sentido. Nós vemos nessa tela uma diferença rápida de um condomínio com cobertura básica simples e um condomínio com cobertura ampla, tá? Qual é a diferença aí? Essa imagem ilustra bem. Cada desenho desse significa uma cobertura. Então, na básica simples, a gente tem queda de raio, queda de aeronave, acionamento acidental de sprinklers e o incêndio, explosão ou implosão, tá? E a ampla, ela já abrange muitas outras causas, tem outros benefícios, como furacão, desmoronamento, alagamento, quebra de vidros, vazamentos, tsunami ou maremotos, uma série de benefícios. Nessa apresentação, a gente não vai entrar fundo na diferença de uma cobertura a outra, para a gente ter mais liberdade e mais tempo para explorar as coberturas de forma individual. Mas é só para vocês entenderem qual é a diferença de uma cobertura básica simples para uma cobertura ampla. Nessa imagem aqui, é a imagem de um orçamento, tá? Então, nesse orçamento, a gente tem na primeira coluna em azul as coberturas simples e na coluna laranja a cobertura ampla. E a diferença é basicamente essa, tá? Deixa eu só admitir aqui uma pessoa, pronto. Então, na básica simples, nós temos ali 20 milhões e 400 mil para incêndio, raio, explosão e queda de aeronave. Está vendo que nas demais coberturas, nas linhas abaixo, nós temos danos elétricos, vendaval, quebra de vidros e um valor pequeno, diferente do valor da cobertura básica para cada cobertura? Já na coluna ao lado, nós temos os 20 milhões e 400 mil para todas essas coberturas. Então, essa é a diferença da simples para a ampla. Na simples, eu desmembro as coberturas e contrato elas de forma opcional. Na ampla, eu contrato uma única verba para todas as coberturas, tá bom, pessoal? Então, é só um apanhado aí da diferença de cobertura simples para cobertura ampla. Então, para a gente se aprofundar mais no assunto, a gente vai usar como base a cobertura básica simples. Por quê? Porque 90% dos nossos seguros hoje são feitos pela básica simples. Não que concordemos com isso, a PRG tem levado, aí, se esforçado em levar para os nossos clientes a conscientização da cobertura ampla, mas a aceitação ainda não é a esperada. Então, vamos usar como base aqui a cobertura básica simples. Então, nós temos incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e acionamento acidental de sprinklers. Mas aí você pergunta, Danilo, onde entra o Covid nessa história? E por que a PRG decidiu falar sobre esse assunto? Pessoal, com o Covid, a gente teve a questão do distanciamento social e as pessoas por muito mais tempo em casa. E isso acabou, os administradores sabem bem, causando uma maior movimentação nos condomínios, e quando a gente tem mais concentração de pessoas em casa, a gente acaba tendo um pouco mais de problemas corriqueiros que podem acontecer. E aqui na nossa carteira, que hoje já passam de 1.000 prédios segurados, a gente teve um volume crescente de sinistro que vocês não fazem ideia. E muitos desses sinistros foram causados por condôminos. Então, a gente se deparou com uma situação, o condômino acabou se deparando com uma situação mais complicada, que é a do sinistro, e as apólices muitas vezes não estavam preparadas, porque as seguradoras não estavam também preparadas ou não haviam sinalizado antes, não tem esse costume de sinalizar, explicar todas as coberturas com antecedência. Então, a gente acabou pegando muitas apólices aí desprevenidas, tá? Por isso que a gente vai relacionar o assunto Covid-19 com a apólice condominial. Vamos falar do seguro de vida também,
Mas nesse momento, a gente vai começar do início, tá? Que é essa cobertura de incêndio, raio e explosão. Por quê? Porque essa cobertura é uma cobertura que acontece muito sinistro. Então, vocês já se depararam com, já viram alguma situação no jornal da cidade, na sua região, de algum apartamento que pegou fogo? Qual cobertura do seguro que ampara esse tipo de situação? A cobertura básica simples, pessoal, que é essa que a gente está vendo na tela, a primeira cobertura de incêndio, cobre tanto o incêndio do condomínio como a estrutura do condomínio pertencente às unidades autônomas. Como assim? As paredes, colunas, né? Tudo que foi entregue junto com o condomínio está amparado nesta cobertura, a cobertura de incêndio. Então, precisa ter uma cobertura que cubra o prédio como um todo, tanto sua estrutura quanto a interna dos apartamentos, a parte de alvenaria. Então, por isso a importância de fazer uma cobertura adequada para o condomínio, tá? Então, o primeiro ponto é, será que os nossos condomínios estão assegurados com a cobertura correta? Será que o corretor sabe calcular, ele sabe chegar no custo de um condomínio? Vocês já se perguntaram? Às vezes a gente vê como esse prédio da ilustração aqui anterior, 20 milhões e 400 mil. Como será que chegou nesse número, nesse valor para um seguro condominial? Foi necessário utilizar a tabela de reconstrução. Então, com a metragem do terreno do condomínio, a gente faz um cálculo de reconstrução e chega no valor venal do imóvel, tá? Caso, às vezes, essa informação da metragem do condomínio não vem não tem fácil acesso, né? Não tem fácil acesso a essa informação. Então, a gente consegue, às vezes, tirar uma média do valor comercial do imóvel, que é próximo ao valor venal, e faz um cálculo de acordo com a quantidade de unidades. Mas é importantíssimo fazer essa cobertura básica simples da forma mais correta possível, mais próximo do valor real do condomínio. Porque num grande sinistro ou em um incêndio, é essa cobertura que nós vamos utilizar, tá? Depois do incêndio, vem as coberturas opcionais, que são essas que vocês estão vendo na tela agora. Essas coberturas opcionais entram os danos elétricos, danos morais, desmoronamentos e as demais coberturas. Em especial, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida dessas coberturas, saber o que cobre e o que não cobre, a gente está à disposição para responder vocês. Vocês podem ativar o seu próprio áudio, caso você queira saber, ou se sentir mais confortável, manda para a gente nos comentários a sua dúvida, que a gente vai fazer o possível para responder, tá? Pessoal, cobertura de danos elétricos, será que tem alguma relação com os condôminos? Lá no início da apresentação, eu falei com vocês que o seguro era para o condomínio, não para o condômino. Então, nessa situação, nessa cobertura de danos elétricos, nós estamos falando do condomínio em si. Mas, Danilo, qual que é a relação do Covid com essa cobertura? Maior movimentação dentro do condomínio, maior movimentação no elevador, qualquer variação de energia, qual que é o primeiro item do condomínio que vem a faltar? É o elevador. Por quê? Porque ele tem uma sobrecarga maior de energia, então ele puxa mais energia. Então, quando ocorre essa oscilação de energia, o elevador acaba sofrendo com as consequências. Nós tivemos um grande volume de acionamento por essa cobertura. Infelizmente, em alguns casos, prédios com um único elevador. Então, aquela preocupação na agilidade do processo para ter indenização, porque às vezes o prédio não tem dinheiro em caixa, como que faz? Já pode arrumar, tem que esperar o seguro. Então, é importante lembrar que essa cobertura, pessoal, ela é para o condomínio, principalmente em prédios com elevador, porque o prédio que tem elevador, ele sempre vai absorver, o elevador sempre vai absorver essa oscilação de energia e vai vir a queimar a sua placa principal, o cabeamento. Então, cabe sim a essa cobertura a gente manter uma verba considerável para ela. E como funciona na parte do sinistro? Preciso esperar a seguradora pagar, fazer a vistoria? Nesse período de pandemia, como a seguradora está procedendo? A gente faz o aviso do sinistro,
registra e a seguradora vai pedir o orçamento e o laudo técnico. No laudo técnico vai conter a informação da causa do prejuízo no elevador. Para a seguradora isso é importante. Mas ainda assim ela precisa comprovar que é aquilo mesmo que aconteceu com o elevador. Então, a empresa que fez a manutenção, que faz a manutenção do elevador e que fez o laudo técnico, geralmente fotografa os itens danificados. Então, ela vai solicitar essas fotos, tá? Então, o primeiro passo é, aconteceu o prejuízo, chama a empresa de manutenção para fazer o orçamento, o laudo técnico. Identificou o problema, registra, seja com foto, seja com vídeo, mas mantenha o registro desse sinistro. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, que era um prédio com um único elevador, não pode esperar o perito ir até o prédio. Agora já está flexibilizando um pouco mais. Antes o perito também não estava indo. Então, é muito importante a gente manter esse tipo de relatório, que tem as fotos, tem o laudo, tem o orçamento. Então, para a seguradora, isso será o suficiente. Pode variar de seguradora para seguradora, mas no montante geral, elas estão procedendo dessa forma, tá? Então, esse era o recadinho nos danos elétricos. Nos danos morais, tem condômino aí que estão com os nervos à flor da pele, tá brigando com a esposa, porque agora passa 24 horas do dia com ela, né? Ou a esposa brigando com o marido também, e aí acaba descontando no síndico no vizinho de baixo, ou então desconta no próprio síndico, ou então acontece alguma situação, cai na escada, enfim. Onde que entra o dano moral nessa situação? Quando o prédio ele é responsabilizado após transitado em julgado por dano moral, é essa cobertura que vai ser acionada, seja qual for o motivo. Tem um caso de um administrador que eu não sei se está aqui presente, mas eu vi que o nomezinho dele passou por aqui, que é um síndico que está com um problema tremendo no condomínio com um condômino, tá? E esse condômino vem ofendendo o síndico e tudo mais, só que até aí a gente tem aquela filosofia, o seguro é para o condomínio. E as ameaças, as agressões verbais estão sendo direcionadas ao síndico, mas não pela função. Nesse caso, a gente não consegue encaixar no seguro condominial. Mas a partir do momento que for da função do síndico, levantou uma injúria, uma calúnia contra o síndico, que se sentiu lesado e ele vai mover uma ação contra o condomínio por essa situação, se o conselho não tomou alguma postura, é nessa cobertura que vai ser encaixado. E, infelizmente, a gente teve aí alguns casos de danos morais que foram acionados à apólice, tá? É óbvio que fica aqui também registrado que a indenização por essa cobertura sempre é depois do transitado em julgado, tá? A gente tem que ter o parecer do juiz para conseguir até saber o montante da possível indenização. Então, não é uma coisa que tem um acordo com a seguradora para ter acesso à cobertura. Precisa da comprovação e essa comprovação é só mediante ao parecer do juiz, tá? Pessoal, falamos do incêndio para o condomínio e da alvenaria dos apartamentos. Aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha da primeira coluna, nós temos o incêndio para bens dos moradores. Essa cobertura é essencial neste momento, porque são literalmente os bens dos condôminos. Então, teve um incêndio no condomínio, a alvenaria eu vou pagar na cobertura básica, tá? Mas, e os bens? O meu tapete persa, o meu sofá de R$8.000, a minha TV de 68 polegadas, enfim, quem vai pagar esse prejuízo? O seguro condominial, ele paga esse prejuízo, porém, se houver a cobertura contratada. Fica a pergunta para vocês, quantas apólices na minha administradora possuem essa cobertura contratada? Um outro ponto de atenção nessa cobertura, quais seguradoras fazem a indenização em primeiro risco absoluto? No seguro, a gente fala primeiro risco absoluto, quando eu pego toda a verba, então se eu tenho 2 milhões contratados e eu tive incêndio em 5 unidades, eu vou pegar os 2 milhões e vou indenizar 5 unidades. Mas se eu tive sinistro em 20 unidades e eu tenho 2 milhões, eu vou usar os 2 milhões para 20 unidades, tá? Independente da quantidade de unidades, eu vou usar o limite total que eu tenho contratado.
Mas algumas seguradoras faz rateio. Como assim? Se eu tenho 20 unidades e tenho 2 milhões contratados para essas 20 unidades, eu vou ratear a cobertura nas 20 unidades, o percentual daquela unidade vai ser o limite para a utilização. Então, se eu não tiver uma cobertura robusta contratada, os 2 milhões vai acabar virando 100 mil reais. Será que 100 mil reais pagam todos os bens de dentro daquele apartamento? Em alguns sim, em alguns não. Então, é esse o ponto que a gente precisa checar. Será que o limite que eu estou contratando é o essencial? Será que essa seguradora faz indenização em primeiro risco absoluto ou será que ela vai ratear a minha indenização? Porque você tendo acesso a essa informação, você vai conseguir saber se eu contrato 2 milhões para aquele prédio ou se 50 mil reais é o suficiente. Então, vai variar de prédio para prédio, circunstância para circunstância. Por isso é importante o administrador conhecer um pouco, porque quando ele recebe um orçamento, se o corretor não passar a informação para ele, ele já consegue barrar dali, opa, esse prédio ele tem um alto padrão, são 2 unidades por andar, é um prédio de luxo, de frente para a praia, preciso de uma cobertura mais robusta. E aí ele ajusta junto com o corretor, tá bom? Acompanhado dessa cobertura, tem a cobertura de perda de pagamento de aluguel. Então, aconteceu um incêndio na unidade, ficou inabitável aquela unidade e as pessoas vão precisar morar em outro lugar, aqueles condôminos vão precisar se realocar em outro lugar. Então, a cobertura de perda de pagamento de aluguel vai dar esse suporte. Então, é importante fazer a contratação dessa cobertura acompanhada da cobertura de incêndio para condôminos. Tá bom, pessoal? Além disso, vem acompanhado também na cobertura de responsabilidade civil. É esse quadrado maior aí no centro da apresentação. Então, nós temos responsabilidade civil condomínio, responsabilidade civil síndico, garagista. Todas essas coberturas, nesse momento de pandemia, é importante. Por quê, pessoal? Quando o prédio causa algum prejuízo a algum condômino, é desta cobertura, responsabilidade civil condomínio, responsabilidade civil garagista, responsabilidade civil portões, são dessas coberturas que vão sair as indenizações. Como assim, Danilo? Então, vou dar um exemplo na cobertura de responsabilidade civil condomínio. Tive um vazamento, então a caixa d'água rompeu, alagou 2 unidades do último andar, tá? Eu tenho cobertura de vazamento, tá? Que é a última cobertura aqui, a penúltima cobertura da apresentação. Com a cobertura de vazamento, vou pagar os danos causados ao condomínio. Ok. Mas e os danos que causou dentro das unidades? Eu vou pagar em responsabilidade civil do condomínio. Por quê? Porque o prédio tem responsabilidade sobre aqueles danos que foram causados na unidade autônoma, tá? Só que vamos supor, se eu tenho uma cobertura de responsabilidade civil condomínio de 100 mil reais, só que só naquela unidade o piso era de madeira, tinha um tapete persa caríssimo, queimou a televisão, queimou uma série de situações que aconteçam ali, eu vou pagar pela responsabilidade civil condomínio. Óbvio, levando em consideração as exclusões das condições gerais. Mas o que for causado de prejuízo a um condômino, eu vou pagar na cobertura de responsabilidade civil. Então, é importante ter essa cobertura em dia. E esse, pessoal, em especial, é um ponto que eu separei para falar com vocês, muito importante. Existem seguradoras no mercado que não pagam, esse exemplo que eu dei para vocês da caixa d'água, não pagam os danos causados aos condôminos em responsabilidade civil condomínio, tá? Eu vou citar o nome da companhia porque isso está descrito nas condições gerais dela e está de fácil acesso para todo mundo. E é uma seguradora muito comum, a Tóquio Marine. Muitos prédios são segurados pela Tóquio Marine. Com certeza, na sua administradora, você tem algum prédio que é segurado pela Tóquio Marine. E ela é uma das únicas seguradoras no mercado que, quando tem um sinistro de vazamento de tanques ou tubulações, caixa d'água, cano,
teve esse tipo de vazamento, ela vai pagar o prejuízo do condomínio e o prejuízo do condômino na mesma cobertura. Como assim? Se você tem contratado a cobertura de vazamento de tanques e tubulações, maravilhoso. Vai pagar tanto o condomínio quanto o condômino. Mas se você não tem contratado a cobertura de vazamento de tanques e tubulações, ela não vai pagar nenhum nem outro, tá? As demais seguradoras, como pagam os prejuízos causados aos condôminos pela cobertura de responsabilidade civil condomínio, é muito mais barato, muito mais acessível para o condomínio essa cobertura de responsabilidade civil. Então, 90% dos casos tem contratado a cobertura de responsabilidade civil condomínio. Já a cobertura de vazamento de tanques e tubulações, como a sinistralidade é alta, a taxa é maior, deixa o seguro mais caro. Então, infelizmente, alguns prédios não contratam essa cobertura. Infelizmente, aconteceu conosco, tá? Era um prédio pequeno, então, para economizar, o síndico optou por não colocar a cobertura de vazamento de tanques e tubulações, e foi justamente naquele prédio que um cano se rompeu e alagou algumas unidades, tá? Ainda assim, o prédio estava na Tóquio Marine e a Tóquio Marine, infelizmente, não pagou nem o condomínio, nem o condômino, tá? E nessa atual situação de pandemia, vocês não têm ideia do tanto de cano que está se rompendo por aí. Tem até um colaborador aqui da PRG que está assistindo, que está com a casa dele agora cheia d'água lá, porque rompeu um cano. E aí sempre fica aquela situação de quem é, do vizinho, é o meu, é o do condomínio. Se for o do condomínio e você estiver com a cobertura contratada, tá ótimo, o condomínio vai ter os seus bens restabelecidos. Mas, se você for Tóquio Marine e não tiver contratado a cobertura de vazamento, você vai ficar na mão. Você não vai ter o atendimento, você não vai ter o suporte da seguradora, tá? Agora, vamos falar aqui um outro nome, Mafre Seguros. Vamos supor que o prédio está na Mafre e eu não contratei cobertura de vazamento. O que a Mafre vai fazer? Eu não vou pagar a caixa d'água, eu não vou pagar os prejuízos causados ao condomínio, mas o condômino eu vou pagar. Por quê? Porque o prédio causou um prejuízo ao condômino e eu vou pagar em responsabilidade civil condomínio. Então, são essas diferenças, pessoal, que a gente quer levar para vocês ficarem atentos. Porque, infelizmente, quando essa informação não chega, você acha que está coberto, que está amparado. Mas quando vier o sinistro, quando o síndico bater na sua administradora pedindo ajuda, ou então quando o condômino estiver feliz, com a família inteira em casa e com o apartamento alagado, aí vai ficar mais difícil explicar essa situação. Então, a gente está explicando um pouco antes, tá? E para falar um pouco mais de Covid, dessa situação, a gente não tem como não falar da cobertura de vida, né? Vocês sabem bem que o seguro condominial, ele tem ali a cobertura de vida para os funcionários, então é possível fazer a contratação desta cobertura na ponta, os corretores conseguem fazer a inclusão dessa cobertura na apólice condominial. Algumas convenções, porque varia de região para região, município para município, não vai atender muito bem. Aí existem outros produtos que a gente costuma ofertar para os administradores, aos condomínios, que atendem essa demanda. Mas o que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, é o seguinte: pandemia é risco excluído em todos os seguros de vida, seja capital global, seja individual, seja PME, condomínio, empresarial, é excluído. Só que foi uma situação tão atípica que as seguradoras se colocaram à disposição de fazer as indenizações, tá? Então, a maior parte delas, não todas, estão fazendo indenizações de Covid-19 também na apólice condominial, tá? Agora a pergunta fica: será que a minha seguradora, que está aqui presente na minha administradora, fazendo meus condomínios, está amparando na cobertura de vida os meus funcionários, os funcionários dos condomínios? Então, pessoal, algumas seguradoras, como eu disse, estão. Quais delas? Mafre, hoje, está atendendo, tá, o Covid-19 para os casos que já foram contratados anteriormente, já estavam em vigência, e para os novos casos.
sem carência, tá? Então, contratou hoje o seguro, o porteiro pegou o Covid amanhã e veio a faltar, e ele tem o seguro Mafre, está dentro ali das regras de idade, ele vai ter o amparo securitário, tá? Na Mafre. Tóquio Marine, será que aceita? Para as apólices já vigentes, eles estão aceitando sem carência também. Para novas apólices, tem uma carência de 90 dias, tá? Então, novas apólices na Tóquio Marine, cobertura de vidas, tem uma carência de 90 dias para o colaborador ter acesso a essa cobertura. Sul América Seguros, Sul América também faz bastante condomínio. Sul América não cobre nem para quem já tinha seguro, nem para quem está contratando hoje. Então, é um risco. Se você tem um funcionário, um colaborador naquele condomínio que você sabe que tem o seguro e você estava tranquilo, corre lá, vê se não é Sul América para você já procurar uma solução alternativa, tá? Mas, infelizmente, a Sul América não adotou como as demais seguradoras, tá? Porto Seguro, para os casos vigentes, ela não tem carência, e para novos casos, 90 dias de carência, tá? Para Covid. Bradesco Seguros, quem está acostumado a fechar seguro com a Bradesco sabe que a Bradesco não disponibiliza cobertura de vida na sua estrutura condominial. Geralmente eles fazem uma apólice à parte ali, um produto chamado Meu Seguro. E nesse Meu Seguro tem uma carência de 12 meses, tá bom? Eu vi aqui um nomezinho subindo enquanto eu estava fazendo a apresentação, da Letícia. A Letícia, ela é assessora da Liberty Seguros. Então, a gente tem uma representante de uma seguradora aqui com a gente. A Liberty Seguros não faz apólice condominial, mas faz apólice de vida em grupo. E a Liberty está fazendo, me corrija se eu estiver enganado, Letícia, mas a Liberty está fazendo indenização para Covid-19 sem carência, né? Eu acho que aí depois me manda no WhatsApp ou no chat aqui se eu tiver falado besteira para corrigir, tá? Mas é isso aí, pessoal. Existem essas saídas alternativas, então vamos tomar cuidado com essa parte, porque é a que está mais ligada ao Covid-19, diretamente ligada à cobertura de vida, é onde todo mundo ficou preocupado, e assim, são profissionais que ficaram na linha de frente, né? Os porteiros ficaram na linha de frente, o pessoal da limpeza ficou na linha de frente, e estão lá no dia a dia no condomínio, então eles, no mínimo, teriam que estar calçados aí com a cobertura de acordo com o que é realmente necessário, tá? Pessoal, na parte de coberturas, foi isso que eu separei para falar para vocês, porque eram as coberturas que tinham ligações com a Covid-19. Se você tem alguma dúvida de alguma outra cobertura, pode acionar a gente que a gente vai se esforçar em tirar suas dúvidas, tá bom? Eu separei aqui 2 casos, 2 sinistros que aconteceram, um de incêndio e um de vazamento, tá? Eu vou compartilhar com vocês esses vídeos, que é justamente para vocês se perguntarem, será que isso realmente acontece? Prestem, por favor, atenção nesses vídeos. Ou tem alguém lá dentro, sei lá. Ó a bagunça que tá? Ó, muita água, sujeira, queimou tudo aqui, as caixinhas do home theater, queimou tudo, lascou tudo. Ó o teto, como é que tá o teto, tá? Derreteu tudo aqui, ó, lascou com tudo, tá? Ó, o quarto que tava ao lado, o que aconteceu, ó, tá vendo? Ó, esse foi o quarto onde pegou fogo, vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, por conta do carregador de celular, tá? Pessoal, deu para escutar bem aí o finalzinho? O que causou o incêndio? Carregador de celular. Ó, só aqui na nossa sala eu já contei 2 carregadores que estão plugados sem o celular. E meu diretor está aqui do lado. Se pegar fogo, ele já vai cobrar a gente, né? Mas assim, quantos condôminos agora não devem estar com o carregador conectado?
quantos? Será que o condomínio... Olha lá o Pedro já levantou dele, né? Será que o condomínio ele não está correndo risco com essa situação? Outra pergunta, será que o seguro condominial ampara esse tipo de situação? Pessoal, nesse caso em específico, o seguro condominial ele cobre sim, tá? Por quê? Porque vocês viram lá quando estava filmando de fora a fumaça que estava fazendo? Aquela fumaça vai pegar a fachada do condomínio, vai entrar no apartamento vizinho, vai deixar manchado tudo. O próprio prejuízo daquela unidade foi tremendo e não é da cultura do brasileiro contratar o seguro residencial. Então, pode ser que aquele condômino não tinha uma pólice para garantir o prejuízo dele. Então, o seguro condominial, ele ampara mesmo a causa sendo o carregador do condômino. Porque isso também gera prejuízo ao condomínio, pode gerar algum terceiro. E fica difícil você também identificar da onde iniciou aquela chama, onde começou. Aí tu fala lá para aquele condômino que é o mais gente boa de todos. Aí tu fala assim, poxa, você deixou o carregador ligado. Ele falou, o quê? O meu carregador? Eu tenho um iPhone 12, rapaz. Custou tantos mil reais. Você quer me dizer que foi o meu carregador? Não, foi uma variação de energia do condomínio, pipocou minha tomada aqui e pegou fogo. A culpa não é minha. Como é que a gente vai saber? Então, o seguro do prédio, ele ampara essa situação se você tem a cobertura contratada, que é a cobertura de incêndio de bens de condôminos, tá? Então, esse era o primeiro vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. O segundo vídeo foi um caso real, teve um prejuízo grande para essa condômina, aconteceu aqui, é uma segurada da PRG. Então, eu mesmo, junto com a Maria Eduarda, que cuida do sinistro, a gente pegou esse processo para regular juntos, tá? Eu não consigo acompanhar todos os sinistros, vocês imaginam que acontece com bastante frequência, mas alguns casos mais cabeludos eu sempre estou envolvido, tá? Prestem atenção, pessoal, no que aconteceu nessa unidade, neste apartamento, foi um vazamento de um cano, a coluna d'água do próprio condomínio. Obrigada, Danilo. Você é sempre tão gentil e atento. Eu realmente começou agora a levantar embaixo da porta do meu quarto, né? E saiu um pedaço já em frente onde eu me visto aqui do armário. É lastimável. Eu ainda não me conformo, viu, com isso. Mas a gente precisa começar a pensar, porque daqui a pouco vem temporada e preciso me organizar e fazer também, preparar meu marido, né? Porque é difícil a aceitação de tudo isso. Sei que tem coisa muito pior na vida, mas a gente sempre tende a ver o momento que está vivendo, né? Bom dia. Olha, Rê, olha que lindo. Esse aqui é o piso do meu quarto. Ó, tô filmando aqui do meu banheiro. Olha que lindo que ficou. Pessoal, esse apartamento é o apartamento de uma condômina médica. Ela e o marido são médicos. É um apartamento de frente para a praia, 2 por andar. E acabou estourando a coluna d'água. Só que para ajudar, o grande enigma desse processo ela estava no 4º ou 5º andar, se eu não me engano, tá? O piso dela, vocês repararam que era de madeira. E a madeira envergou do quarto até a sala. Não pegou a sala, mas o corredor parou na sala ali, né? Essa madeira era uma madeira de IP. Não tinha no estado de São Paulo. Comprou a madeira dela no Mato Grosso. Então, veio a madeira, o transporte, foi difícil achar a madeira. Chegou a madeira e, se vocês repararam no vídeo, ela estava na vertical sem emenda. Então, a madeira não vinha cortada. Ela vinha inteiriça porque ela queria o piso dela igual ela tinha anteriormente, é o direito da condômina. Então, como que sobe a madeira? Não cabia no elevador, não dava para subir pela escada. Então, contratou um guindaste
para subir, levar a madeira e entrar pela janela. Quando fez esse trabalho todo, chegou lá, a madeira não era da mesma tonalidade que o restante da casa. Então, pega o guindaste, tira a madeira de novo, coloca no forno, chegou no tom do restante da casa dela, guindaste de novo, sobe madeira, coloca a madeira no chão. Foi o piso, foi o contrapiso, foi um sinistro que a gente fez indenização só na unidade, R$80 mil, tá? R$80 mil. Se fosse Tóquio Marine, dificilmente teria essa cobertura de R$80 mil contratadas em vazamento de tanques e tubulações, tá? Porque custa caro. Mas, como era uma outra seguradora, nesse caso era a Sompo também indeniza os danos causados ao condômino na responsabilidade civil condomínio, tá? Então, nesse caso, todo o prejuízo foi amparado pela seguradora, tá? Não é praxe, tá? Mas nesse caso foi um pedido especial dela, ela formalizou uma carta para a seguradora e pediu para a seguradora realocar ela em outro local. Por quê? Porque vocês viram a barulheira lá do pessoal tirando o contrapiso. Tanto para ela quanto para o marido era uma situação ruim. Eles sem quarto, só com a sala, trocando piso, pedreiro para lá, para cá. E a seguradora atendeu, pagou as despesas dela em um outro imóvel, tá? Mas isso não é o comum, é mais comum em casos de incêndio, tá? Porque é quando a cobertura se estende à perda pagamento de aluguel. Mas o intuito de mostrar esses dois vídeos para vocês, pessoal, é mostrar que acontece, que não é difícil. Quando menos espera, vai acontecer. E vai acontecer com aquele condômino, com aquele síndico que te ama. Só falta te abraçar, te dar um beijo. É com esse cara que vai acontecer. Então, vamos se esforçar em manter a nossa policy sempre bem adequada, tá? A PRG está à disposição de vocês para isso. Eu recebi uma mensagem no meu celular do Gilson. O Gilson é o colaborador que está hoje nadando abraçadas em casa. Tirou um tempinho para falar com a gente. Gilson, quer contar um pouquinho para a gente da tua experiência? 5 minutos para a gente não passar do horário, tá? Tá rapidinho. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou parceiro da PRG, né? A gente trabalha junto e vou falar uma coisa para vocês. Há 2 anos atrás, eu resolvi fazer o seguro residencial, porque a proprietária do imóvel que eu alugo obrigou a fazer esse seguro. E eu nunca vi importância para isso. Na verdade, eu achava que não era importante, que seguro auto era muito mais importante do que o residencial. E venho pagando esse condomínio, assim, um seguro baixo, né, um seguro bem baixinho, e nunca usei assistência 24 horas, que tinha direito, nada disso, nunca dei falta. Só que ontem minha esposa foi entrar no closet e pisou numa poça d'água, né, e eu vi aquela goteira pingando, ou seja, vazamento. Primeira coisa que eu fiz, liguei para o Danilo, falei, Danilo, socorro, tá vazando água aqui em casa, o Danilo me orientou, passou tudo que eu tinha que fazer, eu mesmo acabei quebrando um pedaço do gesso onde estava pingando água, para tentar identificar onde era, fechei o registro, enfim, fui notificando o Danilo. O Danilo ontem, depois do expediente de trabalho, continuou me ajudando, auxiliando. Se não fosse o Danilo, eu estaria desesperado, já estaria comendo o síndico, xingando o síndico, enfim, eu ia estar no pescoço do síndico, né? Falei com o síndico, tudo, eles vieram hoje aqui de manhã para ver se era algum problema do prédio. Eles não conseguem identificar ainda, mas seguindo a orientação do Danilo, já pediu alguns orçamentos, tá tudo em paz aqui. Quero mostrar até mostrar para vocês ao vivo aqui como é que tá o buraco, para vocês verem que isso realmente Gilson, travou um pouquinho aqui pra gente, tá? acontece. Gilson, vamos ver se o Gilson voltou. Chegaram a ver alguma coisa lá? Não. Não. Mas depois você mostra a foto aí. Ô Danilo, tudo bom? Corretora, seguinte, cara, hoje dia 9, tô falando isso pra deixar registrado porque, cara, é impressionante. Uma das coisas que tem que acontecer, minha esposa tá quase chorando aqui, que é o closet. E minha esposa andou hoje aqui, sentiu um negócio molhado, falou, pô, Jus, você deixou cair água aqui? Eu falei, não. Ela falou, vem ver uma coisa. Aí, se dá pra reparar aí. Aqui no chão, ó, água. Resultado, vazamento do teto. Dá pra ouvir o barulho, ó. Vou colocar o ouvido aqui na... Ó, fica PUC.
PUC. E ó como é rápido, cara. A Ana percebeu agora o quê? Na hora do almoço, ó. Já começou, tá vendo? Aqui tá normal, ó. Mas aqui já começou a estufar, tá vendo? Aqui também, ó. Tá vendo? Já começou a estufar. Porque eu consegui filmar de longe, parece ser uma goteira, né? E dá pra ouvir o barulho de goteira. E tem água no chão, né? Vamos ver se eu acho ele. E é isso aí. Minha esposa tá lá chorando quase. Resolver isso. Obrigado. A gente Pessoal, ou compartilha a seja, foto. acontece e pela primeira vez eu não achei que eu fosse usar o seguro residencial e tô usando, o Danilo tá me dando uma super força e se não fosse a ajuda dele aí eu estaria chorando agora. Legal. Gilson, obrigado. Mas o Gilson só teve acesso ao Danilo porque ele tinha seguro. Porque se ele não tivesse seguro, ele ia falar, Gilson, vai chorar para sua mãe agora porque não tem o que fazer. Se você tem o seguro, legal, a gente vai fazer o máximo possível para atender. Agora, quando não tem seguro, é o complicado, tá? No caso do Gilson, ainda bem, tanto o prédio dele é segurado pela PRG, é um prédio referência aqui de Santos que nós fazemos o seguro, quanto a casa dele. Então, se o prédio não amparar, a apólice condominial não for responsabilidade do condomínio, a casa dele está assegurada também, a residência está assegurada, tá? Falando um pouco de sinistro, pessoal, na concorrência você tem apenas 14 passos para ter o seu sinistro regulado, tá? Para ajudar vocês, como a gente é bonzinho, aqui está uma, ó, pro outro lado, tá aqui a exemplificação, tá? Administrador, corretor, central, regulador, perito, analista, é um processo moroso, tá? A PRG Corretora, devido ao seu montante, tem um grande diferencial no mercado. A gente trata os processos de sinistro direto com o analista do processo. Então, o analista do processo nos traz muita agilidade. A gente tem casos aqui de sinistro indenizados em 5 dias, tá? 5 dias após a entrega da documentação. Então, isso é muito rápido. Acreditem e contem conosco, experimentem esse atendimento de sinistro rápido, porque é uma situação desgastante. O Gilson, por exemplo, está lá com essa situação na casa dele. Com seguro, está sendo ruim. Ele está sem o closet, a mulher está reclamando, as roupas em caixa, né, Gilson? Estou falando aqui, mas eu não sei a real situação da casa dele. Mas não está fácil. Imagina se não tivesse seguro. Seria pior ainda, tá? Então, a gente minimiza os riscos com o seguro. Por isso, pessoal, a gente sempre fala, seguro pro condominial, como o nome diz, é pro condomínio. As unidades precisam ter seguro também. Mas aí é um trabalho social, um trabalho de conscientização que a gente não deixa de fazer. A PRG tem alguns projetos, alguns trabalhos via aplicativo, via banner, ação em condomínios de forma específica para conscientização da contratação para o seguro residencial. Se vocês têm interesse de fazer alguma ação dessa na sua administradora, não deixe de entrar em contato com a gente vai dar o suporte, vai mostrar, temos o material todo pronto, vai junto com a ideia da sua administradora, tudo isso para atender melhor os teus condôminos, os teus condomínios, tá? Aqui fica a exemplificação clara. As coberturas para as residências têm que ser contratadas em uma apólice à parte. O único caso que você vai ver o seguro condominial amparando uma unidade é no incêndio e quando o condomínio tem responsabilidade, no caso do vazamento, como foi mostrado para vocês aqui através do vídeo, tá? Então, fica aqui o incentivo de orientar os síndicos, os vizinhos, enfim, todas as pessoas que o seguro residencial traz um benefício tremendo, pessoal. E aí, nós temos aqui planos de seguro R$ 10,33 por mês. Então, seu carro aí que vale 50, 60 mil reais, você paga 3, 4 mil reais de seguro por ano, e sua casa, que é um patrimônio muito maior, o seu apartamento, você consegue fazer um seguro para ele por R$10 por mês. Então, vale muito a pena, tá? Pessoal, o recado que nós tínhamos era esse, na parte de seguro, principalmente nas orientações com respeito à atenção que se dá nesse momento de pandemia.
está passando, a gente está se adaptando, né? Quem diria a gente fazendo aqui um webinar assim, estamos nos adaptando a essa atual situação, mas a gente precisa também pensar no âmbito como um todo, né? A pólice de seguro dá um suporte nessa situação, seja por uma indenização de vida, seja por uma indenização por conta do grande volume que os condomínios agora têm de reclamação, de usabilidade. O condomínio está sendo tão usado como nunca foi, né? Tenho certeza que se as áreas úteis, piscina, quadra, tivessem abertas, o volume de sinistro seria ainda maior, mas não é o caso, e ainda assim acontece. Então, o nosso incentivo nessa palestra, nesse webinar, era abrir os olhos de vocês e saber, será que minha pólice realmente está sendo feita com qualidade? Será que meu parceiro sabe de tudo isso que está acontecendo? Sabe como adaptar a minha pólice? Então, é esse o recado. Contem conosco, não deixem de mandar para a gente as cotações que vocês têm. É uma consultoria gratuita, a gente faz a consultoria para vocês e a gente é muito sincero, é a filosofia que o nosso diretor sempre quer levar. Se o teu parceiro está bom, a gente vai falar, seu parceiro está nota 8, parabéns. Agora, se o teu parceiro estiver abaixo da média, 4, 3, a gente vai falar, toma cuidado, ajusta aqui, faz assim, faz assado. De quebra, você vai ter acesso a um dos melhores preços do mercado, tá? Porque a nossa taxa é muito competitiva. Então, não perca tempo, consulte os valores com um agente. Legal. Pessoal, é isso. Luciano, quer dar alguma palavrinha, falar alguma coisa? Antes de finalizar aqui a transmissão, eu vou passar a palavra para o Luciano, nosso diretor. Pessoal, obrigado pela presença de todos. E a gente sabe que o assunto seguro, ele não é uma especialidade de vocês. Vocês têm como principal função na empresa administrar condomínios. Mas a gente sabe que esse assunto, ele é de uma importância assim muito grande. Então, eu fiquei olhando o vídeo, como o Danilo falou, e aquelas imagens, por exemplo, daquele apartamento pegando fogo, e já imaginei alguma situação dessa na minha casa, sei lá, alguma coisa assim. Então, acho que ninguém gostaria de passar por um imprevisto desse, tá? Então, como ele disse, né, época de pandemia, mais gente no apartamento, mais gente em casa, mais celular conectado, então o risco fica muito assim, evidente, vamos falar assim, tá? Então, eu sei que não é a praia de vocês, mas seria bom que a gente tivesse, fiquei tentando me colocar no lugar de um administrador ou outro aí, um dos administradores, para que se você tivesse com os condôminos, com a consciência da importância que é o seguro residencial, ficaria muito mais tranquilo para vocês como administradores, tá? Então, é uma pena, né, que todo mundo faz o seguro do carro, mas não faz o seguro do apartamento. Henrique, Pedro, toda a turma que está presente aí, obrigado pela presença e até a próxima. Legal. Pessoal, é isso. Agradeço a todos vocês pela presença e pela paciência, tá bom?